Olá, sou Moisés Moura, contador consultor do Centro Empresarial Moura Conte. Quero falar hoje com vocês sobre o tema os riscos do funcionário sem registro. É muito comum, às vezes, alguns empresários, início de negócio, assumirem um pouco esses riscos, né, e contratar funcionários sem registro, né, e correr com o tempo, depois eu resolvo, depois eu registro, mas é importante conhecer esses riscos para que lá na frente não tenha que se deparar em alguma situação, né, desses tipos aqui, tá? Então vamos tratar de alguns riscos aqui. O primeiro risco que eu quero destacar e que esse risco eu coloco em primeiro que ele gera um menor impacto, né? Não pelo valor, mas sim pela possibilidade de fiscalização. Então o primeiro risco é da empresa ser fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e caso isso ocorra, ele além de multas e outras sanções administrativas aplicadas com base nas convenções das leis trabalhistas, CLT, e também outras multas previstas na própria Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Então, além desses gastos que vão aparecer, essas multas e sanções administrativas previstas nas legislações trabalhistas de maneira geral, tem também aquele gasto que vai acontecer para acertar essa conta com o funcionário, dentre eles o Fundo de Garantia, o INSS, 13º e férias. Então, o primeiro risco, destacando, é a empresa ser fiscalizada pelo Ministério do Trabalho, tá? Pela fiscalização do trabalho, ou também, dentro dessa fiscalização, ocorrer até alguma denúncia espontânea por parte de ex-funcionário ou de um concorrente. O segundo risco, que por vezes ele é ignorado e ele traz custos invisíveis e que não são fáceis de calcular. Então, o segundo risco é você praticando esse ato de manter no seu quadro de funcionário sem registro, e ele não se enquadra no modelo de estagiário, ele não se enquadra no modelo que possa de maneira legal estar sem registro. Então você vai incorrendo em alguns custos que não são mensurados, mas são altos. Então, por exemplo, eu tô pagando para ele por mês um valor de R$ 1.400. Me falaram que é a média que se paga na praça. Tá bom, mas você está calculando o 13º proporcional que é devido? O fundo de garantia que não está sendo recolhido porque não está registrado? O INSS que não é destacado e isso aí está impedindo ele de, se precisar de um afastamento, ele ter que entrar na Seguridade Social e utilizar o auxílio do governo. Então são riscos e custos, um risco que ele traz custos invisíveis, que não são fáceis de calcular e são ignorados e parece que ele está custando para você os 1.400, mas na verdade, lá na hora que ele sair, ele vai estar te custando muito mais que os 1.400 de salário que você pagou para ele todos os meses. Tá? O terceiro risco, que é mais comum e bem conhecido, é o risco desse funcionário entrar na justiça contra a empresa. E quando chega a esse ponto, a conta sempre fica mais cara do que aquele salário e as provisões trabalhistas. Por quê? Um advogado, quando pega uma causa trabalhista para requerer na justiça, vendo que consegue provar que não houve registro e que houve a caracterização do vínculo empregatício, além do 13º, férias, do fundo de garantia devido, o aviso pré-indenizado que vai calcular sobre a saída dele, ele vai também agregar custos como multa por não cumprimento da regra trabalhista, e aí pode aparecer salário em dobro, férias em dobro, então uma série de outros custos que vão aparecer. Então, esse terceiro risco é dimensionado e conhecido como o ingresso de uma reclamatória trabalhista do funcionário na justiça, pleiteando os seus direitos trabalhistas que não foram respeitados. Tá? Quarto risco, muito também comum, e esse quarto risco ele é visto como o funcionário sofrer alguma espécie de afastamento. Então, ele se acidentou,
vai ter que ser afastado, seja por acidente de trabalho, por doença ou por gravidez. Não está registrado, não estando registrado, aí a empresa vai ter uma situação muito complicada porque vai impedir ele de se afastar legalmente pelo INSS. Não tem registro, não tem como afastar. Não tem registro, não tem como fazer, por exemplo, se sofreu um acidente de trabalho, não tem como fazer uma CAT comunicando o acidente de trabalho e, consequentemente, proteger a empresa da situação futura e afastar ele pelo INSS. Então, não consegue fazer o comunicado CAT, não consegue dar entrada dele no INSS, porque não tem vínculo ali, não tem as legalidades do registro para proceder, para fazer esses procedimentos sequenciais de um afastamento de trabalho. A pessoa está grávida, não está registrada, vai tentar pegar o auxílio maternidade e não consegue, porque pela empresa teria que configurar esse salário de maternidade e a empresa ter o desconto em compensação de INSS na folha de pagamento dos seus funcionários. Mas não estando registrado, não consegue enquadrar nessa situação. Então, o quarto risco é visto como o impedimento de fazer o afastamento legal, levando essa despesa para o INSS, uma vez que ele não está registrado legalmente e não tem os cadastros necessários nos órgãos de Ministério do Trabalho, de Previdência Social, para fazer o afastamento correto dele e ele desfrutar lá na frente dessa despesa da Seguridade Social. E aí acaba o empresário tendo que incorrer em socorros do seu próprio bolso por não ter cumprido a legislação trabalhista correta. O quinto risco, e é um dos mais temidos pelos empregadores, pois esse quinto risco ele pode levar a empresa no fechamento de suas portas. Por exemplo, se ocorrer um acidente de trabalho e o empregado ficar permanentemente inválido, ele não mais vai poder trabalhar pelo resto da vida devido ao acidente. Isso aí pode levar a um processo contra a empresa e que tudo aquilo que você construiu como empreendedor pode ser destruído num processo desse, porque essa pessoa não tem a cobertura do INSS. A família ou o advogado que estiver fazendo vai montar um processo muito complexo que pode custar uma penalidade para a empresa de até fechar. A despesa pode ser tão alta levar ao fechamento do negócio, à falência, e o sócio ficar ali endividado com aquele processo para o resto de sua vida. Então, assim, esse quinto risco é um dos mais temidos. Uma questão de um acidente de trabalho que leva à invalidez permanente do funcionário pode gerar uma indenização muito alta, impactando até a continuidade do negócio empresarial. Então, são essas informações que nós elencamos como os riscos aí de não registrar o funcionário. Esperamos que isso venha trazer esclarecimento e maior orientação para todo empresário que nos assiste, tá? E para maiores informações, pode procurar o Centro Empresarial Muraconte, que estaremos dando mais detalhes e orientações, consultorias neste quesito, nessa área trabalhista para a sua empresa. Se você estiver assistindo este vídeo pelo Instagram, clique no link da bio. Se estiver assistindo pelo YouTube, clique no link na descrição abaixo. Não se esqueça de seguir nosso canal, curtir e comentar nossos vídeos. Um abraço!